E dando continuidade agora a esse terceiro painel, né, painel a propósito da metafísica e objetos de cognição no direito, eu tenho a honra de conceder a palavra agora ao Dr. Rafael Ferreira Viana, e disse o Dr. Maurício no início da fala dele, antes da sua belíssima aula, né, e citou isso como assim, algo bom, né, que ele é coxa branca. Eu disse, de tudo que ele falou, eu gostaria de não concordar com isso, né? Não concordar porque sou um ferrenho atleticano, né? Mas digo agora que o Dr. Rafael Ferreira Viana, dos vários atributos que ele tem, né? Do seu conhecimento, inclusive científico também, é um estudioso do direito, agora será um estudioso da filosofia, né? Tenho uma enorme satisfação também de tê-lo como genro. É meu genro também, o Dr. Rafael Ferreira Viana. Então, eu tenho a honra de conceder a ele a palavra e que escorrerá a propósito da contribuição da filosofia de Frege para a compreensão do crime. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, Dr. Xisto, pela oportunidade do evento. Obrigado aos palestrantes. Saudar o Dr. José Laurindo pela presença. Professor e supervisor do meu pós-doutorado, professor Breno. Agradecer ao professor Maurício, professor Gerard, pelas palavras nesse painel. E começo a minha exposição falando que a dúvida central que conduz esse trabalho surgiu a partir dos meus estudos sobre crimes culturalmente motivados, uma vez a constatação de que o sistema de crenças da comunidade influencia o que se pode entender como crime, pois tanto o falante quanto o destinatário precisam ter o mesmo sistema para compreender o sentido e o significado de determinadas condutas e certos resultados. Quando tomamos a proposição a cometer um crime, o jurista a analisa a partir de um ordenamento jurídico específico e tem o crime como uma conduta cuja consequência jurídica é uma pena, uma sanção especialmente grave. Se A matar B, A deve ser preso por 20 anos. Disse que a norma penal traz uma proibição em si, não se deve matar. Mas, logicamente, ela apenas prevê a consequência para tal ato. Se quer um resultado naturalístico no mundo físico, é necessário para o enquadramento de determinados eventos na categoria jurídica crime. Os penalistas modernos, preocupados com a liberdade individual e a limitação do poder de intervenção na esfera privada do indivíduo, construíram um conceito analítico de crime e buscaram um ontologismo que não permitisse que qualquer desejo, indistintamente do soberano ou dos detentores do poder em uma comunidade, fosse previsto como delito. Isto é, acarretasse uma consequência jurídica grave e danosa, geralmente a expropriação, a prisão, o castigo físico ou a morte. Creio que Gustav Radbruch tenha sido o filósofo do direito que mais ardente e honestamente tentou compreender em que medida leis injustas não podem ser consideradas jurídicas, como determinar o justo no direito e de que maneira a humanidade pode resistir a sistemas totalitários. Com o sofrimento pessoal que o nacionalsocialismo lhe impôs, Radbruch, apoiando-se firmemente em Kant, tenta fundamentar e conceituar o direito no justo, em algo a priori a norma positiva, as leis. Apesar de aceitar que o direito, a coisa em si, não pode ser apreendido pela mente humana, os valores de leis naturais emanadas pela razão devem ser aceitos como pressupostos, o que faria com que os ordenamentos jurídicos não fossem livres criações de legisladores de uma época. Entre suas excepcionais obras, duas merecem destaque: Fundamentos de Filosofia do Direito, de 1914, e principalmente Introdução à Filosofia do Direito, de 1947, na qual revisa pontos importantes como tentativa de solução das grandes e eternas questões do direito, dentre elas, a de como normas positivas podem abrigar injustiças, e assim mesmo existirem, serem válidas e obrigarem, terem eficácia. Especificamente na ciência penal, Hans Welsel é o baluarte contra a utilização do direito penal como mera ferramenta retórica do poder de fato, que na minha concepção não é primordialmente econômico,
mas sim daqueles que detêm mais armas e, assim, mais poder para fazer leis e aplicar sanções. Seus interessantes estudos sobre a ação finalista e pretensos critérios ontológicos do crime, publicados notadamente como uma resposta histórica e um remédio jurídico às injustiças e, por que não dizer ironicamente, aos crimes cometidos pelos nazistas, podem ser analisados em diversos escritos, a maioria deles traduzidos para o português, se não para o espanhol, especialmente em Teoria da Ação Finalista e o Novo Sistema de Direito Penal. Em conjunto com esses livros voltados especificamente à ciência penal, Velcio se viu obrigado a estudar as diversas teorias do direito natural e as questões metafísicas mais intrincadas do direito, notadamente no livro Introdução à Filosofia do Direito, Direito Natural e Justiça Material. Contudo, constata-se historicamente, e pessoalmente eu constato, a partir de meus estudos multiculturais, que o signo, símbolo ou sinal crime, a palavra crime, é utilizado de maneira ampla, imprecisa e até contraditória. Ideias hegelianas de que o crime nega o direito e o reconhecimento recíproco, não atingindo somente a vítima, o ofendido ou o bem jurídico, mas o direito em si, sendo necessária a pena para negar o delito e reafirmar o direito, pouco contribuem para a compreensão metafísica do crime, transpondo a discussão para o conceito de direito, isto é, o que é o direito em si e o que antecede a normatização de uma conduta penalmente proibida. Acreditar que o Estado representa o ápice da razão, da liberdade e da justiça faz com que o direito seja confundido com lei estatal, não nos dizendo nada para a compreensão da realidade. Some-se a isso o ficcionalismo adotado poucas vezes honesta e abertamente na ciência jurídica, como é o caso da ideia de bem jurídico penal. E aqui, cabe lembrar a honestidade de Hans Kelsen ao adotar o ficcionalismo de Hans Weininger e sua filosofia do as if, como se, para justificar a sua norma hipotética fundamental. Não abordaremos ainda, por razões de objetividade, questões sobre, por exemplo, como fazer que um pretenso bem jurídico tenha prevalência ou autoridade perante um legislador ou um soberano que detém o poder de fazer leis, normas de conduta. Ao nos propormos a iniciar uma pesquisa pelo estudo do sinal crime, tentaremos verificar em que medida a construção do direito penal e sua dogmática não serve tão somente como um frágil obstáculo retórico para criminalizar o que o grupo hegemônico deseja, o que tem o seu reverso, ou seja, na medida em que faz determinados argumentos se encaixarem dentro de certas categorias, esses passam a gozar de uma presunção de legitimidade. Afirmar que o comércio de drogas, por exemplo, ofende o bem jurídico saúde pública, carece de definições claras da proibição, pois não se sabe o que é bem jurídico e muito menos qual é a abrangência e significado de saúde pública. Em última instância, com tais argumentos, crime pode ser qualquer coisa que determinada comunidade, o seu legislador, preveja em lei como tal. Assim, a análise do crime seria estritamente normativa e o direito, uma ciência que analisa apenas ordenamentos jurídicos específicos feitos por pessoas ou grupos de pessoas que detêm o poder soberano. Os detentores, como mencionei, da maior quantidade ou das mais potentes armas. Aplicando em um espaço territorial específico sob aceitação, ainda que relativa ou sob coação, de determinado povo em certa época ou momento histórico. Ser judeu na Alemanha nazista seria, sob essa perspectiva e do ponto de vista do direito positivo, perfeitamente um crime, já que previsto em lei, taxativamente, e respeitando a forma lógica do se A é, então B deve ser, como, por exemplo, nas leis de Nuremberg, especificamente na lei de proteção do sangue alemão e da honra alemã. Voltou? Então, continuando. Com um assombro diante das consequências e possibilidades de tal visão da ciência jurídica, Radbruch tentou construir uma doutrina que considerava não pertencente ao direito uma lei extremamente injusta. Mas tal construção apenas nos conduz retrospectivamente a uma análise teórica discutível sobre a justiça em ou de um ordenamento jurídico, ou, em última instância, a um direito natural baseado na fé,
seja divina ou na razão humana. Algo tão útil quanto obrigar os fanáticos seguidores do nacionalsocialismo a colocar uma frase diante de suas leis, como fizeram tantas vezes, cumprindo o direito natural e a vontade soberana do povo, ou poderia ser substituída por a vontade de Deus, considera-se crime. A abordagem aqui proposta parte de um ponto importante na filosofia do direito, nomeadamente do lugar em que Kelsen, o maior filósofo do direito que já esteve entre nós, concordem ou não com as suas ideias, onde ele terminou sua jornada com o livro Teoria Geral das Normas, de 1979, edição e publicação póstuma, no qual ele abandona uma teoria pura do direito e abraça o irracionalismo jurídico, concluindo que normas são atos de vontade que impedem a utilização da lógica na análise de sua aplicação. Tal impossibilidade, contudo, abre espaço para a análise moral das decisões, o estudo da função e do fundamento das leis e a utilização da filosofia da linguagem para compreender os sentidos e os significados dos entes e símbolos jurídicos. No fundo, com isso, há uma crença de que mesmo estados totalitários são limitados ou constrangidos pela linguagem, pois precisarão distorcê-la, reconstruir sentidos ou criar significados, o que nos dá mais esperança do que uma luta solitária de um pretenso direito que não se sabe exatamente o que é. Persiste a dúvida, por outro lado, se há eventos, condutas e resultados desvalorados que são compreendidos em todas as épocas e sociedades como crime, o que revelaria uma essência ou natureza da entidade crime. Afinal, há pessoas que sofrem, que querem vingança, que não se encontram mais motivados para viver em sociedade, em decorrência direta de eventos provocados ou ocasionados por outras pessoas. Ou alguém duvida da violência intrínseca e sofrimento eterno daqueles que têm filhos mortos sem qualquer justificativa, por um celular, por uma discussão, por um jogo qualquer. E aquelas que têm seus corpos violados, traumas eternos de uma intimidade e liberdade subjugadas. Não há atos sempre errados e um mal que merece retribuição? Aqueles que atentam contra crianças, o futuro e patrimônio indistinto da espécie humana, devem ser perdoados e seus atos relativizados? Ou talvez, diante do crime, para criá-lo ou para negá-lo, deveríamos simplesmente escolher o trecho da Bíblia que mais nos agrada em cada ocasião. Talvez Lucas, capítulo 6, versículo 29, e o oferecer a outra face diante de um tapa, para converter os raivosos wahhabistas muçulmanos que querem proibir, ou melhor, criminalizar, o jogo demoníaco do xadrez e a direção de automóveis por mulheres. Talvez possamos citar o Êxodo 22 para convencer os menonitas de que podemos, sem culpa alguma, ferir e derramar o sangue do ladrão. Ou talvez devêssemos simplesmente pregar em escolas e academias policiais do mundo todo o versículo 39, capítulo 5 de Mateus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Voltando a dúvidas mais sérias, obviamente, podemos nos indagar qual fator une em uma categoria única, dentro de um mesmo conceito, classificação, eventos tão diversos como o homicídio, o latrocínio, o estupro, o uso e o comércio de drogas, o estelionato, a injúria, o adultério, que até 2005 era previsto como crime no Brasil, a apostasia, que ainda é crime em países muçulmanos, e até a homossexualidade, que ainda é ou era crime até o início desse século XXI em diversos países ocidentais. Penalistas garantistas diriam que há o crime, quando se respeita o ontologismo descoberto pelo finalismo penal, e o arbítrio, quando se prevê a pena para condutas que não podem ser crimes. Contudo, tal resposta é insuficiente do ponto de vista filosófico e até jurídico, pois o caráter axiológico da lei penal permite uma amplitude gigantesca de argumentos e posicionamentos para qualquer dos lados. Talvez o direito não tenha nada de ontológico e seja apenas axiológico normativo, precisando de uma teoria retórica mais do que buscas metafísicas, como é a proposta do professor João Maurício Adeodato. De qualquer forma, respostas precisam ser alcançadas de maneira mais extenuante do que a mera intuição nos dá. Uma ou outra resposta sobre a essência do crime precisa ser testada em conceitos futuros, fazendo com que sua verdade seja reafirmada, e assim sua utilidade na compreensão de fenômenos, ou que seja falseada e obrigue a novas descobertas.
Pode um robô cometer crimes? Ou serão necessários novos conceitos e outras categorias jurídicas para o mundo transhumanista que se apresenta? Tais questões, inevitavelmente, como já dito, nos levarão em algum momento deste projeto à reflexão sobre a essência do direito, a discussão contemporânea entre filósofos do direito que se posicionam em um historicismo radical, e aqui eu cito Castanheira Neves, que defende o direito como uma alternativa humana que poderia não ser, ou, do outro lado, aqueles que entendem ser o direito uma decorrência de leis naturais, leis divinas imutáveis, como por todos, hoje em dia, o justnaturalista John Finnes. Contudo, antes de abordar questões mais gerais e abstratas sobre o conceito, a essência e o fundamento do direito, assim como avançar na perspectiva especulativa sobre como o direito penal existirá em um mundo transhumanista, no qual superinteligências artificiais comandarão robôs e atingirão resultados indesejados e proibidos pela humanidade, busca-se, neste momento, uma abordagem mais reflexiva e exploratória do conceito, significado, referência e sentido do ente crime. Com essas dúvidas em mente, foi que encontrei o Ontologismo e a Filosofia da Linguagem de Friedrich Ludwig Gottlob Frege, sua conceitografia, a busca de uma resposta sólida, rigorosa e consistente para a pergunta que ele faz, o que é crime? O que é número, digo, e que eu faço, o que é crime? E seus estudos sobre igualdade, identidade e linguagem. Agora um pouco sobre a trajetória filosófica de Frege. Frege foi um filósofo matemático alemão do qual pouco se estudou até o início desse século. Ele viveu de 1848 a 1925. Apesar da relevância e influência de seu pensamento na lógica, na filosofia da linguagem e na própria aritmética. Nas palavras de Paulo Alcoforado, filósofo lógico, estudioso do pensamento freguiano e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abre aspas, Frege é um matemático que se deteve em duas áreas bem definidas da filosofia, epistemologia das ciências formais e filosofia da linguagem. Nunca foi, portanto, objetivo seu empreender uma investigação de larga escala sobre a estrutura geral e última da realidade em sua totalidade. Fecha aspas. Frege obteve o seu doutoramento em 1873, iniciou sua atividade docente universitária em 1874 e teve diversas resenhas, cartas, artigos, opúsculos e livros publicados, sendo os mais significativos, a maioria já com tradução para o português, destacados a seguir. Seu primeiro livro, Conceitografia, uma linguagem formular do pensamento puro decalcada sobre a da aritmética, com edição recente de 2018 pela UFRRJ, foi publicado em 1879, tendo como principal objetivo apresentar com exatidão e rigor uma linguagem logicamente perfeita, que pudesse esclarecer termos essenciais e axiomas da aritmética. Em 1884, Frege publicou seu segundo livro, intitulado Os Fundamentos da Aritmética, uma investigação lógico-matemática sobre o conceito de número, que traz um extenso estudo sobre conceitos e noções fundamentais da aritmética, especificamente número. Termo utilizado sem uma clarificação e precisão da concepção do objeto. Olhem que interessante. Apesar de um termo comum, é um número, um mero sinal, símbolo? É um conceito empírico que representa agregados do mundo físico? Ou o número é apenas um pensamento que existe apenas dentro da nossa mente? Nesse livro, Frege tenta responder a tais questões de maneira a excluir intuições e noções imprecisas do ente número, traçando conceitos sólidos, lógicos e seguros para a aritmética. É a partir desse estudo que meu interesse pelo seu pensamento e uma possível transposição, obviamente guardadas suas peculiaridades e singularidades, para a reflexão sobre o conceito de crime ganhou relevo. Uma embrionária intuição começou a surgir a partir de então em minha mente. Continuando com a trajetória de Frege, nos anos de 1891 e 1892, Frege publica 3 artigos que talvez sejam os mais estudados de seus escritos e que guardam importância seminal para a reflexão que se pretende realizar. São eles: Função e Conceito, sobre o sentido e a referência, e sobre o conceito e o objeto.
Para compreendermos e definirmos o ente crime, não em uma técnica jurídico-penal de análise escalonada de categorias, mas como ente, objeto que se distingue de suas propriedades, é necessário compreender a noção de conceito, significado e adentrar em uma avaliação linguístico-filosófica mais rigorosa. E aí a importância desses escritos de Frege. Esses 3 artigos que eu citei, função e conceito, sobre o sentido da referência, sobre conceito e objeto, constituem o cerne da filosofia da linguagem fregiana, pois noções de objeto, referente, nomes próprios, conceito, função, sentença, valor cognitivo e sentido são tratados com clareza e precisão arrebatadoras. Em 1893, é publicado o primeiro volume de Leis Fundamentais da Aritmética derivadas conceitograficamente, no qual Frege tenta reduzir a aritmética à lógica, aplicando um método estritamente científico-lógico para demonstrar tudo o que poderia ser demonstrado em matemática. Em 1903, apesar da inconsistência descoberta por Bertrand Russell, um ano antes, que ficou conhecido depois como Paradoxo de Russell, Frege lança o segundo volume de Leis Fundamentais da Aritmética, reconhecendo as dificuldades de demonstrar que a aritmética tem seu fundamento na lógica. Depois de vivenciar a frustração de ver o seu projeto logicista encerrado, Frege ainda escreve e publica diversos artigos, dentre eles, em 1904, que é uma função, e a partir de 1918 até a sua morte, em 1925, os reunidos no livro Investigações Lógicas, nomeadamente o pensamento, a negação, pensamentos compostos e generalidade lógica. Partindo de uma simples indagação, Frege nos conduz a uma complexa reflexão sobre a linguagem que utilizamos e a importância de não permanecermos apenas com a linguagem corrente, ordinária ou natural, ao conceituar e filosofar, isto é, tentar entender determinado fenômeno ou aspecto da realidade. 2 mais 2 é o mesmo que ou coincide com 2 vezes 2? É uma pergunta simples e é isso que conduz a nossa reflexão. 2 mais 2 é o mesmo que ou coincide com 2 vezes 2? No primeiro parágrafo do artigo sobre o sentido e a referência, de 1892, Frege já deixa claro que há sentido cognitivo diverso em A é igual a A e A é igual a B, pois a primeira sentença é banal, identidade, A igual a A, enquanto a segunda traz uma carga de informação que não pode ser estabelecida a priori. Contudo, 2 mais 2 é igual a 4, assim como 2 vezes 2. Pode-se ainda apresentar tal igualdade de forma mais analítica, como 1 mais 1 mais 1 mais 1. Tais sinais, sentenças, diferentes, expressam conhecimentos diferentes, ou modos de apresentação diferentes, ainda que designem o mesmo objeto, no caso, o 4, o número 4. Assim, aquilo que um sinal, combinação de palavras ou nome designa é a sua referência, no exemplo, o 4. Mas o modo de apresentação desse objeto é o sentido do sinal. Diferentes expressões podem ter o mesmo referente, e sentidos iguais ou diferentes. Assim como um sinal ou expressão pode ter sentido tendo ou não um referente. Diga-se a esse respeito os sinais unicórnio, dragão e Deus. Todos podem ser empregados com sentido, ainda que não tenham referência, ou que a sua existência não esteja assegurada. Alerta-nos Frege que em uma conceitografia, um sistema perfeito de sinais, cada expressão e cada palavra deveriam corresponder a somente um sentido determinado. Mas isso raramente acontece em linguagens naturais. A ideia associada a um sinal também não pode ser confundida com a referência e o sentido desse sinal, pois essa ideia corresponde à imagem interna que cada indivíduo, subjetiva e psicologicamente, faz do objeto que relaciona intimamente com aquele sinal, com aquela palavra. E aqui, nas palavras de Frege, uma distinção importante entre ideia e sentido para a nossa reflexão sobre crime. Abre aspas. A ideia, por tal razão, difere-se essencialmente do sentido de um sinal.
o qual pode ser a propriedade comum de muitos, e, portanto, não é uma parte ou modo da mente individual. Dificilmente se poderá negar que a humanidade possui um tesouro comum de pensamentos, que é transmitido de uma geração para outra. Duas pessoas apreendem pretensamente o mesmo sentido quando apresentam a seguinte sentença: Deus estava montado em um unicórnio quando matou o dragão. Ainda que tal sentença, em seu conjunto ou em suas partes, não tenha referência alguma, e que cada pessoa tenha a sua ideia, forme a sua imagem mental, a partir dessa sentença que eu acabei de ler, de acordo com o modo que associa os sinais com a sua experiência subjetiva ou consciência. Aqui, cabe um destaque para a própria palavra de sentido, pois todos temos uma ideia do que designa, não obstante, ela é objetiva, comum ou próxima, a ponto de permitir a comunicação, sem maiores divergências, como se tratássemos do mesmo objeto. A isso, Frege chama de pensamento, isto é, o conteúdo objetivo que pode ser propriedade comum de muitos, mesmo quando não tem referência nenhuma. Contudo, tais pensamentos sem referência nos servem enquanto imagem, no campo da ficção, em que sinais são utilizados como se tivessem uma referência, ou da estética, em que importa mais o efeito emocional subjetivo que causa. Mas não serve nos domínios da investigação científica e da filosofia, onde a realidade e o valor de verdade das sentenças nos interessam mais do que o efeito ou a ideia que causam. Assim, concluímos com Frege que a referência de uma sentença é o seu valor de verdade, isto é, se ela é verdadeira ou falsa. Assim, a primeira dúvida filosófica específica da minha reflexão, a reflexão que ora desenvolvo, é: o sinal crime tem uma referência? Isto é, um valor de verdade? O que efetivamente o nome próprio crime designa? Já que expressa um sentido relativamente comum, um pensamento, em que pese poder haver variações de acordo com o contexto em que é utilizado. Tal referência efetivamente existe ou é apenas pressuposta a partir de um termo conceitual criado pela ciência do direito? Quando uma pessoa afirma, isso é um crime, ou it's a crime, essa sentença não remonta necessariamente a elementos jurídicos da tipicidade penal. Ao contrário, revela algo presente no senso comum, ou anterior à compreensão jurídica de crime. Geralmente, quer significar, ou tem o sentido de, algo que é muito errado, muito mal, moralmente reprovável, ou que não deveria ser feito a partir de determinada concepção ética. Não há dúvida de que tal proposição tem sentido. Contudo, é necessário perguntar se tal crença é verdadeira. Aí surge, como visto, a questão de se saber qual a referência da entidade crime, e, para tanto, é preciso saber o que efetivamente ela é, já que claramente não é um objeto físico que podemos buscar no mundo. Além disso, se a referência de uma sentença é seu valor de verdade, podemos mantê-lo inalterado ao substituir a palavra crime, ou isso, por outras expressões que têm a mesma referência, ainda que sentidos diversos. Em um sentido dogmático penal, poderíamos dizer que uma conduta típica, antijurídica e culpável é crime. Ou isso é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Com valor cognitivo mais pragmático ou judicial, poderíamos nos expressar de forma a demonstrar que a sentença condenatória criminal declarou e aparentemente constituiu a existência de um crime, e assim com uma referência comum. E isso tem como consequência jurídica uma pena. Partindo do tipo penal clássico do homicídio, presente em praticamente todos os ordenamentos jurídicos humanos, em que basicamente se expressa que é crime matar um inocente, isto é, retirar a vida de alguém sem qualquer ato da vítima ou circunstância do fato que possa justificar ou desculpar o resultado morte, temos que o crime envolve, geralmente, dois eventos físicos ou fatos da vida. Um evento como causa de outro evento resultado, ambos desvalorados ou tidos como indevidos e indesejados por determinada sociedade. Assim, pode-se intuir que crime
mais do que a sua consequência jurídica, a pena, envolve algo anterior a essa figura. Eventos que se unem em uma relação de causalidade ou de imputação. Os problemas surgem quando se testa tal conceituação com situações fáticas do mundo e se crê necessário limitar a amplitude da classificação crime. Outras vezes, para atender interesses de grupos de poder em determinada sociedade, busca-se ampliar ou colocar dentro da categoria crime eventos que não guardam relação com a concepção clássica do delito em si, passando a existir delitos de mera proibição. Para saber, fora de uma classificação técnico-penal, portanto, qual o valor de verdade da proposição estudada, é necessário entendermos se crime é um conceito, uma pluralidade, uma entidade abstrata, uma categoria, um objeto, enfim, que é crime. Pouco se dedica a tal busca no direito, sendo realizada geralmente uma crítica sociológica e ideológica na criminologia e algo parecido, vez por outra, na discussão legislativa que antecede uma ou outra tipificação penal. Penalistas preocupados com o ontologismo do crime, seu fundamento e o conceito material de crime, podem ser encontrados em Portugal odiernamente, como Maria Fernanda Palma e, sobretudo, José Francisco de Faria Costa, o qual defende em seu livro O Perigo em Direito Penal, contributo para sua fundamentação e compreensão dogmática, uma ideia de quebra da relação de cuidado de perigo como a essência do crime. Uma abordagem metafísica pode, com toda certeza, trazer novas e interessantes perspectivas. Toda a construção analítica da dogmática penal e a teoria da pena para a caracterização do direito penal tem o seu valor inestimável, mas tomam como certas figuras que sequer compreendem claramente, especificamente o seu objeto mais próximo, o crime, que aparentemente, pode ser que não, antecede a pena, a sentença criminal condenatória, o tipo penal e a própria tarefa legiferante. Para auxiliar esta reflexão, além da noção de sentido e referência, também se utiliza dos estudos de Frege sobre conceito e objeto, termo conceitual e uma subjacente correlação no método para compreender o que é número. Tal busca remete, antes disso, à oposição entre nominalistas e realistas, nas quais se opunham concepções antagônicas de mundo. Mas pelo caráter de seminário deste evento, essa discussão ficará para outra oportunidade. Agradeço a todos pela oportunidade.